Ok, eu não sei como é que você faz para saber a vontade de Deus. Espero que não seja como um desses exemplos que a gente viu. Mas eu acho que eu poderia até apostar nisso, que você já usou alguma coisa parecida, né? Alguma coisa, por exemplo, deixa eu ver o que Deus quer falar hoje, né? Talvez não desse jeito, né, de inventar um versículo aí, alguma coisa assim, mas talvez já fez alguma coisa parecida, tirar um versículo da caixinha de promessas, né? Talvez como se fosse um biscoitinho da sorte, né? Alguma coisa assim, eu não sei. Mas a verdade é que descobrir a vontade de Deus é para muitos um mistério. Pode dar um clique, Carol. É para muitos um mistério. E eu sei que todo mundo aqui gostaria de viver a vontade de Deus. Gostaria de saber a vontade de Deus. Agora, como que a gente faz isso? Nesses próximos 3 domingos, possivelmente os próximos 3 domingos, nós vamos aprender como, querido. Então, presta muita atenção. Hoje começa, mas você não pode ficar só hoje, porque hoje você vai ouvir algumas coisas aqui que vão se encaixar na semana que vem e vão se encaixar na última semana. Não venha só em um domingo. Você precisa vir em todos os domingos para poder entender todo o sistema de orientação de Deus que está aqui na palavra dele. E você precisa aprender. Para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos lá, Romanos 12, 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem que não quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu acho que cada um quer fazer isso. E eu quero então hoje começar a caminhar nesse trilho imaginário para você e eu entendermos como é que a gente faz isso. A primeira coisa que eu quero pensar, pode dar um clique, Carol, é por que é tão difícil encontrar a vontade de Deus ou descobrir a vontade de Deus. Eu vejo o tempo todo pessoas falando assim: ai, pastor, me ajuda em oração, porque eu preciso tomar uma decisão, se eu compro ou não compro, se eu vendo ou não vendo, se eu vou ou não vou, se eu aceito ou não aceito, e por aí vai. E as pessoas dizem assim: ai, pastor, é tão difícil a gente descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, sabe o que dá a impressão? Que essas pessoas aparentemente acreditam que Deus não deseja que os seus filhos encontrem essa vontade. Dá a impressão que Deus está brincando de esconde-esconde com a gente. E você está doido para saber a vontade dele e ele fica brincando. Ele esconde, ele fala: não, calma aí, ainda não. Agora eu pergunto assim, faz sentido isso para você? Um Deus que revelou a sua palavra, um Deus que mandou o Filho se revelar, que é a maior revelação dele, agora, para os seus próprios filhos, esconder a vontade dele. Faz sentido? Pergunto para você. Não faz sentido. Nenhum. A verdade é que Deus quer se revelar para você. Eu diria que Deus já se revelou para você. E a vontade dele está escancarada na sua frente. Agora, nós temos alguns problemas com isso. Porque, às vezes, a gente não entende algumas coisas.
Ainda nesse ponto, ainda aí, Carol, deixa aí. Ainda nesse ponto, a gente precisa entender o que é vontade de Deus. O que quer dizer vontade de Deus? Se você olhar na palavra de Deus, e a palavra de Deus fala várias vezes dessa vontade de Deus, essa expressão que a gente usa, né? Vontade de Deus. Algumas vezes ela usa essa expressão em referência ao plano de Deus para nós, aos decretos eternos dele. Deus tem um plano para a gente, e esse plano está estabelecido. E à medida que esse plano se concretiza, isso é a sua vontade. Não é assim que funciona? Às vezes uma pessoa morre e você, como que você fala com a pessoa? Você fala assim, é a vontade de Deus. É isso. É o plano de Deus para a nossa vida. Não foi da vontade de Deus que você passou naquele concurso. É o plano de Deus, aquilo que acontece. Outra maneira de a gente entender essa expressão na palavra de Deus é que ela é usada para designar o desejo ou a permissão de Deus, ou seja, aquilo que ele quer. Ele quer isso, então isso é a vontade dele. E a gente fala isso, a gente usa a expressão. Outra coisa, em referência às circunstâncias que ele proveu. Por exemplo, eu chego pro Vander, o Vander me chama para jantar na casa dele, na terça-feira. E ele fala que vai fazer um tremendo de um churrasco para mim. Fica a dica, Vander. Aí ele fala assim, pastor, vai lá. Eu falo assim, se Deus quiser, eu estarei lá. O que eu quero dizer? Não é que eu não quero, não estou sendo frescurento, não estou fazendo nada. Eu só estou dizendo, se as circunstâncias que Deus provê fizerem com que eu consiga estar lá, eu vou estar. Agora, pode acontecer de eu não estar. Por quê? Pode acontecer de eu morrer, pode acontecer de eu sofrer um acidente, pode acontecer de eu ter uma emergência, enfim, várias coisas. Paulo fala isso lá em Atos 18, 21, quando ele está falando a igreja de Éfeso, falando assim, olha, se Deus quiser, eu voltarei aí. Ele não conhece os detalhes que viriam, mas ele diz, se Deus quiser, se os detalhes acontecerem, eu estarei aí. Por último, a palavra de Deus usa esse termo, a vontade de Deus, para se referir a escolhas específicas que eu e você precisamos fazer no dia a dia. Numa situação complicada, uma situação difícil, uma situação que exige uma escolha. Por exemplo, lá em Atos capítulo 1, versículo 24, quando o que tinha acontecido? Os discípulos eram 12, vocês sabem, mas havia morrido um, Judas, e tinham ficado 11. E eles, não sei porquê, entendem que deveria ter 12. E então eles começam a pensar, quem poderia ser? Quem poderia ser? Sobra 2, José e Matias. E então o que eles fazem? Eles lançam sortes para descobrir qual era a vontade de Deus. Lançam sortes. Eles lançam sortes. E a sorte recai sobre Matias. E ele é o escolhido, porque eles entendem que naquela situação, quem deu a orientação foi Deus, e Deus escolheu Matias. Era a vontade de Deus. Queridos, é um jeito diferente que nós não estamos acostumados, mas está lá na Bíblia. Agora, o que significa então buscar essa vontade? Se a gente entendeu que tem vários referências a essa vontade, é o plano de Deus, é o que Deus quer, é a providência, é a escolha de Deus. Como é que a gente busca a vontade de Deus? Em todos esses casos, presta atenção nisso,
Em todos esses casos, o que a gente quer, ou o que aquelas pessoas queriam, eram saber o que Deus estava pensando a respeito daquilo. Eles queriam conhecer a mente de Deus. Agora, o que eles usavam? E a Bíblia está cheia disso. Eles usavam algum tipo de conhecimento oculto, alguma coisa esquisita, para entender a mente de Deus. Queridos, sabe qual que é a conclusão que a gente chega? Que o que eles faziam era uma espécie de adivinhação. Agora, quando a gente fala em adivinhação, a gente pode ir, tem coisas na Bíblia até que alguns autores chamam de divinação, que é uma adivinhação guiada por Deus. Agora, quando a gente vai para o mundo pagão, né, o mundo sem Deus, aí a coisa se perde completamente. Sabe por quê? Porque todo mundo quer saber o que Deus, ou quem não acredita no nosso Deus, ou como esse Deus, mas alguma coisa superior, alguma energia, os deuses, né? Às vezes a gente ouve pessoas falando assim, mas as pessoas sempre quiseram saber o que essa força superior queria. A gente vai ver que nas literaturas antigas, mais de 80% delas contém alguém querendo saber o que Deus quer. Claro que eu estou falando agora de pessoas sem Deus, tá? Pessoas pagãs, pessoas que não creem no nosso Deus. Agora, sabe qual que é o problema? Que essas pessoas, então, inventam diversos rituais para poder descobrir a vontade de Deus sem ter que chegar perto de Deus. Olha que interessante. Agora, foi justamente disso que Cristo nos libertou. Foi justamente por isso que Deus nos deu a palavra, que Deus nos deu o Espírito Santo, para que a gente pudesse nos libertar dessa busca por adivinhações. Sabe qual que é o problema? É que muitos cristãos, ainda hoje, vivem dessa maneira, querendo fazer coisas que sejam um atalho. Ah, não, orar, ler a Bíblia dá muito trabalho, então deixa eu buscar um atalho. Querido, eu vou dizer, não adianta uma pessoa querer viver completamente distante de Deus. Agora eu estou falando até dos cristãos. Estou falando de nós. Se você vive como se Deus não existisse, você não ora, você não lê a Bíblia, a oração que você faz é aquela da hora do almoço, que é quase uma reza, porque é sempre a mesma coisa. Você não pensa para falar, aí chega em algum momento difícil, o que Deus quer? Vamos buscar a vontade de Deus. Então aí você faz um sorteio da Bíblia, põe o dedo lá e quer que Deus mostre a sua vontade. Querido, isso só mostra que você é imaturo e que você é superficial no relacionamento com Deus. Quais são as dificuldades? Pode dar um clique, Carol. Quais são as dificuldades que a gente enfrenta nesse buscar da vontade de Deus? Primeira coisa é a questão do erro. É a errofobia. Já ouviu falar disso? Errofobia é o medo que a gente tem no dia a dia, no século 21, de errar. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem medo de errar. Se a gente vai comprar um carro, a gente fica pensando, mas será que esse carro é bom? E aí a gente vai e pergunta para o Everson, né? Everson, dá muita manutenção? A manutenção é cara, ele gasta muito, a revenda é boa.
A gente tem medo de errar. Por quê? Se você compra um mico, sabe o que é o carro mico? Aquele carro que você casa com ele. Aí ninguém quer comprar mais. E você fica perdido com aquele carro. O carro gasta, é caro. Quando você compra um carro desse e todo mundo vê que você errou, você é taxado de incompetente. Se você assume um cargo, né? Você vai lá, faz uma entrevista e você passa na entrevista e você vai começar o trabalho. Só que aí lá no primeiro dia, você faz tudo errado. A gente tem um medo terrível disso. Sabe por quê? Porque a gente acha que as pessoas vão nos achar incompetentes. E de fato podem achar. A grande questão é que nós perdemos uma grande possibilidade, porque o erro faz parte do ser humano. Faz parte. A gente erra todos os dias. É que a verdade é que muitos desses erros a gente encobre, a gente esconde, mas a gente erra. Eu lembro uma vez que eu estava numa viagem e eu tirei algumas fotos, e aí quando eu cheguei no lugar onde a gente estava hospedado, numa casa, né? Eu liguei na televisão e falei, pessoal, vem ver as fotos. E aí o pessoal olhou e falou assim, nossa, Ricardo, que foto linda! Puxa, que legal, que ótimo, que lindo, como que você consegue? Só que ninguém sabe que eu tinha tirado 500 fotos e eu estava mostrando 20. As 480 eu já tinha apagado, que eram fotos que eu tinha errado. E eu estava só mostrando as 20. A gente faz isso no nosso dia a dia. A gente tem medo de errar, mas o erro faz parte. Outra coisa que é um problema para a gente é o problema da autoridade. Sabe qual que é o problema? Nós deveríamos crescer num ambiente de autoridade saudável. Presta atenção nisso. Deveríamos. Mas eu já disse para vocês aqui que outro dia eu estava com uns 15 homens e eu perguntei para eles quem ali tinha vivenciado com um pai, tinha convivido com um pai durante a sua infância e adolescência. Dos 15, uns 5 falaram que tinham convivido. Então, uns 10, o pai nem estava presente. Alguns porque o pai morreu, infelizmente, aí não tem o que fazer. Mas muitos porque houve separação. Isso é uma desgraça na vida de todo mundo. Agora, alguns ali, o pai até estava por perto. E eu perguntei para aqueles 5, eu falei, agora, quantos aqui conviveram com um pai que exercia uma paternidade saudável? 2 falaram que sim. Então, dos 15, 2 tiveram. Aqui tem um problema. A gente não aprende em nossas casas a vivermos debaixo de uma autoridade saudável. E aí o que a gente faz? A gente desconfia, a gente se rebela, a gente fica inseguro. Não é só a questão dos pais. Infelizmente, algumas instituições que poderiam nos dar alguns bons exemplos e um certo treinamento na autoridade, também não fazem. Por exemplo, a polícia. A polícia deveria ser exemplar, mas a gente mesmo fala muito da corrupção que muitos, não é tudo, mas muitos policiais vivem. E aí a gente ainda tenta diminuir, porque eles ganham pouco. Não, corrupção não tem a ver com ganhar pouco. Corrupção tem a ver com falta de caráter. Policial corrupto ou político corrupto não é porque ganha pouco, é porque não tem caráter. Só que não tem caráter por quê? E vai voltando. Então nós temos uma quebra da autoridade na nossa sociedade. O que isso influencia a nossa vida? Nós, quando vemos Deus fazendo algo que a gente não concorda, que a gente não entende, a gente se rebela, ou a gente desconfia, a gente tem algumas reações. O
Que reações? Por exemplo, tem gente que fala assim, não existe Deus. Esse negócio de vida com Deus é uma piada. E essa pessoa, sabe o que ela faz? Ela se esconde de Deus. E ela tenta viver como se Deus não existisse de fato. Tem pessoas que, quando convivem com uma situação complicada, algo que ela não concordou e que sabe que Deus poderia mudar, tem pessoas que falam assim, esse Deus que vocês falam aí é um Deus cruel, é um Deus arbitrário. E aí sabe o que essa pessoa faz? Ela se rebela. Talvez você já fez isso. Achou que Deus tinha sido cruel com você e se rebelou. Outra pessoa desconfia. Sabe por quê? Ela fala assim, será que Deus é soberano mesmo sobre tudo? Será que Ele é onipotente? Onipotente quer dizer, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Será que Ele é mesmo? E o que essa pessoa faz? Ela desconfia. Agora, qual deveria ser a atitude correta? A gente deveria crer que Deus é um Deus vivo, é um Deus que age, que opera na nossa vida, porém, nós não conseguimos entendê-lo completamente. Quando você crê dessa maneira, apesar de situações difíceis que acontecem na nossa vida, você se submete, porque você entende que Ele é Deus sobre você e Ele está operando. Desse modo, quando você pergunta para Deus, por exemplo, se você deve ou não aceitar aquele emprego, ou se tem 2 empregos, você precisa escolher entre um deles, quando você pergunta, você não precisa passar por um processo de adivinhação, querido. Você pode simplesmente, presta atenção, examinar o chamado de Deus para a tua vida. Você olha para trás e vê o que Deus colocou para você viver, as experiências que você teve, as circunstâncias que aconteceram e estão acontecendo, as motivações do seu coração. Calma aí, o que eu quero? Hoje eu vi um negócio tão legal, eu vou trazer aqui para vocês, acho que semana que vem, eu vou trazer. É um nome japonês. Em inglês eles chamam de Red Square, né, que é o quadrado vermelho. Mas é um negócio, um diagrama muito legal que envolve isso aqui, para a gente entender o que nós podemos fazer para nos realizar. E isso tem a ver com a vontade de Deus. É assim que a gente descobre. Querido, não tem no Novo Testamento nenhuma parte, a não ser aquele Atos 1:26 que eu li, que eu falei aqui, da escolha de Matias, nenhuma outra parte ensina a gente buscar um tipo de adivinhação especial. Agora, às vezes, Deus intervém. Ele vai lá e põe o dedo dele. Isso, às vezes, a gente não entende. Eu vivi uma situação assim alguns anos atrás. A gente tinha um sonho, assim que a gente casou, de passar um tempo nos Estados Unidos. A gente queria aprender a língua, a gente queria fazer um mestrado ou estudar em alguma faculdade, alguma coisa assim. Eu lembro que por 3 vezes nós tentamos. E assim, não foi pouca tentativa, foi muito. Na primeira vez, eu vou contar só a primeira. A primeira vez que aconteceu, uma igreja nos convidou. Um pastor que morava lá, era pastor de uma igreja lá, ele me convidou para ser pastor auxiliar dele. E nós fomos então visitar a igreja. Ficamos 40 dias lá, visitamos toda a igreja. No final daqueles 40 dias, a igreja fez uma assembleia, e a assembleia foi unânime no nosso convite. E estava tudo certo. E eu sabia que aquela igreja, eu não me lembro bem, mas é mais ou menos assim,
A igreja tinha uma entrada mensal de mais ou menos $20.000 naquela época. E então dava tranquilo para pagar o pastor, para me pagar e ainda fazer tudo que a igreja tinha que fazer. Só que a gente veio embora para o Brasil para arrumar as coisas e voltar para lá. E aí sabe o que aconteceu? No mês seguinte, as ofertas caíram para $4.000. Desculpa, $6.000. Aí o pastor me ligou e falou assim, Ricardo, as ofertas caíram a menos da metade. Então aguenta aí um pouquinho, espera um pouquinho que nós vamos ver o que acontece. Passou mais um mês, ele falou, Ricardo, ligou de novo. Caiu ainda mais, aí sim caiu para 4.000. Passou mais um mês, terceiro mês, ele me ligou e falou assim, Ricardo, as ofertas continuam em 4.000. Então nós estamos retirando o nosso convite, porque também não dá para a gente ficar empatando vocês. A gente ficou muito triste. Agora sabe o que a gente ficou sabendo? Que no mês seguinte, as ofertas voltaram para 20.000. O que aconteceu? Será que o povo votou, mas eles não queriam, então eles seguraram? Não, não foi isso. Aconteceu que o dedo de Deus interviu e falou assim, eu não quero, você não vai, você vai ficar aqui no Brasil, vai ser pastor lá da Viva Sandra e vai ser uma bênção lá. E graças a Deus, estamos aqui. Agora, querido, às vezes acontece isso na tua vida e você reclama. Acontece na tua vida e você se desespera. Acontece na tua vida e você se rebela. Mas é Deus falando, ei, eu não quero isso na sua vida. Acorda, cara. Pá, 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 pá. E aí você... Quando eu olho para a vida de Abraão, olha o que aconteceu. Voltando a falar de autoridade. Abraão tinha uma consciência tão grande da liderança de Deus na vida dele, ele tinha uma consciência tão grande da autoridade de Deus na vida dele, que quando Deus falou assim, Abraão, pega o seu filho e leva, você vai sacrificar o seu filho lá em cima do morro. Abraão não falou nada. Ele não falou, oh, mas Deus, será que isso é assim de fato? Talvez ele ia falar assim para a esposa, né? Imagina, você acha que Deus, eu devo ter me enganado. Você acha que Deus iria fazer uma coisa assim? Eu devo estar enganado. Deus, me dá mais um sinal. Não é isso que a gente faz? Abraão não fez isso. Ele tinha completa consciência da autoridade de Deus na vida dele. E isso me assombra. Porque é o que eu quero, mas eu estou tão longe disso. Mas o que me fascina é a providência de Deus ali naquela hora. Porque ele vai, ele obedece. E na hora H, o que Deus faz? Primeiro ele intervém. Isso ensina a gente. Mas na sequência ele provê. E isso me fascina. Queridos, a gente precisa entender essa autoridade que Deus quer ter sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E uma autoridade completa, que não faça a gente ficar, não, para com isso. Mas tem outros problemas, tem mais um, os costumes pagãos. Isso é um problema, porque isso nos influencia. Ao longo da história, os pagãos usaram de diversos métodos para tentar descobrir, né, qual era a vontade desse Deus. Por exemplo, eles lançavam sortes, jogavam dados, jogavam coisas e faziam isso. Por exemplo, lá quando Jonas está no barco, os homens que estão com ele não são homens de Deus, mas eles lançam sortes. E olha que interessante, Deus mostra a vontade dele através das sortes de pessoas pagãs. Estranho, né? Mas acontece. Outra coisa que os povos pagãos usavam, eles buscavam sinais. E aí tem um monte. Alguns sacrificavam um animal, depois eles arrancavam o fígado desse animal
e eles analisavam o fígado do animal para descobrir qual era a vontade de Deus. Olha que coisa estranha. Alguns usavam varas, jogavam varas para cima ou flechas, e conforme elas caíam, aquilo era a vontade de Deus. Outros usavam ídolos domésticos, que eles tinham na casa deles. Outros usavam astrologia. Eu quero parar um pouquinho aqui, porque a astrologia é algo muito usado ainda hoje. Os grandes jornais no Brasil têm uma seção chamada horóscopo. E tem muita gente, pasmem, até cristãos. Eu estou falando agora de povos pagãos. Mas tem muita gente que não sai de casa sem dar uma olhadinha. Opa, vamos ver se hoje é meu dia de sorte. Será que é hoje que eu vou encontrar o meu príncipe encantado? Gente, eles usavam. Mas infelizmente ainda hoje isso acontece. Alguns liam a sorte. Em Gênesis 44:5 tem um versículo interessante. José, lembra que quando os irmãos tinham traído, José vai para o Egito como um escravo, e aí no final da história, José se torna o governador do Egito. Ok? Até aí comigo? Aí os irmãos vão até José em busca de comida. E José vê os irmãos, reconhece, mas os irmãos não o reconhecem, haviam passado muitos anos. E aí ele faz uma pegadinha com eles. Ele coloca um copo, uma taça, no meio das coisas, se não me engano, de Benjamim, e quando eles estão indo embora, os guardas vão lá e descobrem aquela taça e falam, mas eu estou contando a história, mas isso não importa tanto. Sabe o que ele fala nessa hora? Ele fala assim, essa taça é a taça usada por José para adivinhar. Que estranho isso. Isso era um costume pagão. As pessoas colocavam água na taça e pelo movimento da água descobriam a sorte. Olha que coisa estranha. Bom, a última é falar com os espíritos. Isso aí tem um monte na Bíblia. E ainda hoje, pessoas buscam falar com os espíritos. Agora, às vezes a gente vê isso aqui, que eu estou falando, e parece que está distante de você. Agora, qual que é a diferença de buscar a vontade de Deus no fígado de um animal, ou buscar a vontade de Deus, por exemplo, olhando para as nuvens do céu e falando assim, deixa eu ver se tem alguma coisa que se Deus fala alguma coisa comigo. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. Veja bem, só fazendo um parênteses. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar, Ele pode. Até através de um fígado. O problema está sendo em buscar a vontade de Deus nisso. Esse é o problema. Para aquele que está firme na palavra, firme no Espírito Santo, Deus usa muitas coisas. Até isso. Ainda que eu acho que tem outras maneiras melhores para Deus falar. Mas o que eu estou falando são de pessoas que não têm nada a ver com Deus, ou que não querem saber de Deus, e vão buscar a vontade de Deus nisso. E aí tem esses problemas mesmo. Aí a pessoa se perde. Agora, vamos fazer só uma conclusão disso aqui. O povo aí fora vive buscando essas coisas. Não é verdade? Você não ouve falar disso? Horóscopo, vai no centro ouvir lá o espírito, fica buscando, lançando sortes, cartomante e tudo mais. A gente ouve falar. A minha pergunta é, essas pessoas estão mais perto de Deus ou mais distantes? Queridos, a verdade é que esse tipo de coisa só fez com que as pessoas ficassem ainda mais confusas. E vai fazer o mesmo com você se você continuar buscando alguma coisa parecida com isso. E aí, mas como que faz então, pastor? Quais são os métodos que Deus usou? E Ele usou muitas coisas, algumas até parecidas com essa.
E vale a pena dizer aqui que a revelação de Deus, falando da palavra agora, e também do que ele fez ao mandar Jesus, os teólogos chamam de revelação progressiva. Então, o que aconteceu? Lá no começo, Deus mostrava alguma coisa que era como uma sombra daquilo que viria depois. Então, é importante a gente ver as coisas no Antigo Testamento, mas entendendo que a revelação foi se tornando cada vez maior, cada vez mais completa. É importante a gente entender isso, antes de eu falar isso. Quais são os métodos de Deus? Primeiro, os profetas. Puxa, quantos a gente conhece na palavra de Deus que falavam coisas e alguns profetizaram a respeito, por exemplo, de Jesus anos, séculos antes. Os profetas eram chamados de videntes. Olha só, videntes. Outra coisa que Deus usou, um negócio chamado Urim e Tumim. Sabe o que era isso? Eram pedras ou varas, mas era uma espécie de dado. Você jogava, o sacerdote jogava, e tinha lá a resposta sim e a resposta não. Ainda que ela não fosse tão exato assim, porque, por exemplo, em 1 Samuel 28:6, eles usaram o Urim e Tumim, e a Bíblia diz que Deus não manifestou a vontade dele nem através do Urim e Tumim. Então não era tão exato assim, não tinha um negócio de sim e de não e acabou. Mas a verdade é que a gente vai ver, estudando a Bíblia de maneira panorâmica, que o uso disso foi diminuindo ao longo da palavra, da revelação. Outra coisa, lançavam sortes. E muitas vezes lançaram sortes, por exemplo, na divisão da terra prometida, lançaram sortes. Na escolha de Matias, como eu falei. Outra coisa, sonhos. Deus se revelou através de sonhos. E aí tem um monte. José do Egito, o José de Maria, Gideão, a gente fala tanto daquele sinal, né, da lã molhada, só que sabe a hora que ele viu mesmo que a coisa ia acontecer? Foi quando ele foi no arraial dos midianitas, o povo inimigo, e tinha dois caras conversando dentro da barraca. Ele chegou bem pertinho, foi ouvir, e aí sabe o que os caras falaram? Um deles falou assim: eu tive um sonho. Aí o outro falou: que sonho foi? Eu sonhei que Gideão vinha e matava todo mundo. Na hora que Gideão ouviu o sonho do cara que não tinha nada a ver com Deus, aí ele se encheu de coragem, finalmente, e aí foi e guerreou e venceu. Olha só, Deus usou sonhos, até dos pagãos. Que mais? Sinais. Está indo aí, acompanhando? Sinais. Quais são os sinais? Tem um monte. A sarça ardente, o fogo do céu lá em Juízes, a lã molhada, eu já falei, diversos sinais. Agora, é interessante a gente ver que Deus, presta atenção aqui, querido, Deus usou esses sinais, mas Ele mostrou o cuidado dele com os seus. Só que Ele mostrou para aqueles que estavam precisando de fé. Para aqueles que estavam cheios de fé, por exemplo, como eu citei Abraão, Deus não mostrou nenhum sinal. Quero dizer também que Deus usa os sinais hoje. Ele usa para aqueles que carecem de fé. Ele continua a usar. Mas, mais uma vez, dentro de um sistema de intimidade com Deus. Não do nada. Eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar, e aí Deus vai me dar o sinal e vai estar tudo certo. Não, calma aí. Você vai ficar aí perdido. Cuidado. Por último, Deus usou palavras. Anjos, profetas, que apareceram para pessoas e falaram. Por exemplo, para a mãe de Sansão, para o pai, Manoá, ele apareceu, o anjo apareceu e falou. E isso seria perfeito. Imagina, um anjo aparecer hoje aqui,
chegar para Letícia, né? Ó Letícia, tudo bem? Oi. Aí Letícia, oi Anjo, tudo bem? E ele fala assim, olha Letícia, presta atenção, esses meninos da igreja aí, nem liga para eles, porque o teu tá preparado. O nome dele é Antônio, tá? E ele é da igreja Fogo Vivo do Espírito Santo, né? E ele vai vir aqui no dia 20 de outubro, esteja aqui. Pô, seria ótimo, né, que o anjo aparecesse assim pra gente, né? A gente querendo vender o carro, o anjo aparece. E aí, vendeu? Não, ainda não. Não vende não. Espera, daqui uma semana o teu carro vai dobrar de preço. Aí você vende. Seria ótimo, gente. Mas não foi isso que Deus inventou. O que Deus inventou foi um sistema de intimidade com Ele. Esse é o sistema. É isso que a gente tem que buscar. Por isso, olha que interessante. Atos 1, 26 é o último versículo, é aquele que eu falei de Matias, é o último versículo no qual aparece acontecendo alguma coisa desse tipo, de adivinhação ou divinação. Agora, o que acontece em Atos 2? Pentecostes. Obrigado, Suzy, novamente. A descida do Espírito Santo. Queridos, a partir de Atos 2, a gente tem o Espírito Santo. É claro, eu vou falar semana que vem bastante disso. A gente tem a palavra, porque a partir daquele momento já havia uma boa parte da palavra que estava escrita. Então já tinha algo para o povo se basear. Antes não. Então nós temos a palavra e temos o Espírito Santo. Fechou. Não precisa mais disso. Estão entendendo? Olha o que diz em Tiago 1,5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Se você precisa de sabedoria para tomar suas decisões, a Bíblia está dizendo, peça para Deus, porque Ele dá. Agora, que sabedoria é essa? Tiago 3,13 vai falar, essa sabedoria tem a ver com um modo de vida. Que modo de vida? Na intimidade que a gente tem com o nosso Deus, através da palavra e através do Espírito Santo. Tá bom, pastor. Afinal, então, qual é o programa de Deus que você prometeu? Eu prometi, falei que ia dar uma receita de bolo. E eu vou dar sim, mas eu vou dar na semana que vem. Para vocês virem, a seguir cenas, né? Do próximo capítulo. Eu vou dar mesmo. Existe uma receitinha de bolo, mas hoje vocês precisam sair daqui com uma decisão no coração de vocês, porque senão não adianta nada a receita. A receita se baseia em algo que a gente viu aqui hoje. O que é? Você precisa buscar intimidade com o Senhor. E aquela musiquinha antiga de criança já dizia, falava o quê? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Querido, a receita já está aí. Começa assim. Não dá para você querer ser sábio. Quando eu falo sábio, eu estou falando no que a Bíblia diz, que é o temor do Senhor. Não dá para você viver perto do Senhor sem buscar a palavra e sem buscar o Espírito Santo que está disponível. Se você não faz isso, sabe o que você vai continuar a ser? Um crente raso, um crente superficial. Um crente que erra o tempo todo nas suas decisões e escolhas. Um crente que não consegue discernir a vontade de Deus. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Por isso eu quero terminar dizendo uma coisa. Qual que é o desafio? Você precisa andar perto de Deus. E o que é andar perto de Deus? 3 coisinhas. Primeiro, conhecer a sua palavra. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Conhecer a palavra.
e ler a palavra. E olha, presta atenção. Às vezes eu vejo gente falando assim, esse negócio de ler a Bíblia em um ano é bobeira. Vou falar a verdade. Quem diz isso é que nunca fez isso. Porque ler a Bíblia em um ano é muito importante. Você gastar tempo lendo a Bíblia de maneira panorâmica. Agora, claro que é gostoso também e importante ler a Bíblia estudando, parando um pouquinho. Eu faço isso, eu já falei aqui. Eu sempre pego um texto e estou lendo corridão. Eu estou terminando o Velho Testamento. Agora eu estou no Novo, bem devagarinho. Leio um trechinho de cada vez. Estudo, gasto tempo naquilo. Consigo, às vezes, minha mente não é muito boa para isso, mas tento decorar um versículo, isso é importante. Nós vamos falar tudo isso semana que vem. A palavra é importante. Segunda coisa, o seu espírito. Querido, a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem. E se você não está obedecendo, você está em desobediência. Você está em pecado. Se você não está buscando se encher do Espírito Santo. Precisa disso. Para viver perto de Deus. E a terceira e última coisa, que é o desafio de hoje, é viver perto da igreja. Queridos, a igreja, tem gente que fala assim, a igreja foi criada por homens. Para, isso aí é balela de quem não quer ir para a igreja. A igreja é uma instituição que Deus inventou. É o corpo de Jesus. E tem muita importância em você andar junto com a igreja. Às vezes a importância de alguém puxar a orelha, às vezes a importância de alguém puxar a orelha, às vezes a importância de você servir alguém, você amar, desenvolver isso na sua vida, desenvolver capacidades, exercer seus dons. A igreja é fundamental nisso. Agora eu queria que você fechasse seus olhos e você respondesse, como é que eu estou nisso? Eu estou perto de Deus? Eu estou perto da palavra dele? Eu estou perto do Espírito? Eu tenho buscado ser cheio do Espírito? Eu estou perto da igreja? Ou será que eu venho só aqui no culto? E vir no culto não é ser igreja, querido. Ser igreja é viver igreja. Não é só vir no culto de domingo. Esses 3 pontos que eu falei, eles são, um completa o outro. Não é assim, então, eu vou só ler a Bíblia, então está tudo bem. Não, tem que buscar o Espírito. Continua de olho fechado. Tem que buscar o Espírito. Então se eu buscar o Espírito e ler a Bíblia, está resolvido? Também não, precisa da igreja. Precisa da igreja também. Como é que você está nisso? Queria que você fizesse uma avaliação agora aí. Porque não dá para você seguir nesse trilho para perceber a orientação de Deus na sua vida sem estar perto de Deus. Não existe isso. O que vai existir aí é a adivinhação. E a gente já viu que isso só confunde as pessoas. Se você quer perceber e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, tem que começar com uma decisão hoje aí no seu coração. Eu quero viver perto de Deus. Eu quero ler a palavra, eu quero buscar ser cheio do Espírito e eu quero viver a igreja. Como é que está aí no teu coração isso? Tem alguma coisa que está falha? É hora de falar, Deus, me ajuda nisso. Eu quero viver perto do Senhor. Eu quero entender a tua vontade. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero viver a tua vontade. E Senhor, eu sei às vezes é tão difícil. E é difícil não porque o Senhor não quer mostrar. É difícil porque a gente se distancia. A gente esfria. A gente se esvazia do Espírito. A gente para de ler a tua palavra. A gente se afasta da igreja.
Deus, não deixa isso acontecer com ninguém aqui. Que hoje aqui, cada um desses irmãos e irmãs possa tomar uma decisão de falar assim, eu vou fazer de tudo para viver perto do Senhor. Eu vou buscar na palavra de Deus a orientação do Senhor. Eu vou me encher do Espírito. E eu vou andar junto com essa igreja de Jesus. Eu quero. Senhor, que essa seja a oração de cada um aqui, porque essa é a minha oração. Que seja a oração de cada um aqui, em nome de Jesus.